Olá, sou a professora Edna Vieira e hoje a nossa aula é sobre ângulos. Essa aula é destinada aos alunos do sexto ano e todos aqueles que necessitam também receber um pouco mais de informações sobre ângulos. Quando falamos de ângulos, a gente pensa o que vem, o que você acha ser ângulo. Eu trago aqui para você que ângulo é o nome que se dá a abertura formada por duas semirretas que partem de um mesmo ponto. Então, observe aí, que nós temos duas semirretas em cada imagem dessa e tem uma abertura entre elas. E essa abertura vai depender, cada duas semirretas juntas pode ter um valor para esse ângulo. E essas semirretas são os lados do ângulo. O ponto de onde elas partem é o vértice do ângulo. Então, a gente vê que lá por onde elas passaram, por onde elas saíram, essas duas semirretas, a gente chama de quê? De vértice do ângulo. E vértice é o ponto de origem, então, das duas semirretas que o definem. A gente vê nessa imagem aí onde está o vértice e sai uma semirreta que tem lá no pontinho A e uma semirreta B. Ou seja, ganharam-se nomes. E nós temos abertura. Essa abertura vai depender, como é que foi formado esse ângulo. As duas semirretas, como vou nomear um ângulo? Como que eu vou nomear? Bom, para nomear, dentro da matemática, a gente tem algumas regrinhas. Usamos sempre letras maiúsculas, para indicar que é o ângulo. Quando eu tenho assim, eu vou ter duas semirretas, não é isso? Então, eu vou ter dois pontinhos, tá? Que vão formar esse ângulo. Então, tem o nome para eles. O meu vértice, eu vou colocar no meio, entre esses dois lados. Então, eu vou ter o lado A com o ângulo, formando o ângulo com a reta P. E nós temos aí, usando o quê? O circunflexo, certo? Mas também, podemos nomear um ângulo usando simplesmente a letra minúscula, tá? Acompanhada ou não do acento circunflexo. O mais usado é a letra maiúscula. Sempre, a gente quase usa praticamente a letra maiúscula. Mas podemos também nomear com letra minúscula. Lembrando, que devemos verificar quem é o lado, quem é o outro lado, certinho? E onde estão os ângulos? Se a gente olhar ao nosso redor, os ângulos estão praticamente em todos os lugares. Aqui só tem alguns exemplos, Até a abertura da tesoura, o girar do ventilador, o ponteiro do relógio, a abertura do notebook, uma luminária, a mesa, a cadeira, a porta, sempre vai ter o quê? Ângulos. Tá? A gente observa também que até o nosso corpo pode formar ângulo. Essa mulher fez simplesmente um gesto aí, O menininho sentou e ele vê vários ângulos à frente dele. Na hora da atividade física, o relógio, como eu já falei, montou uma barraca, tem um ângulo. Uma escada foi colocada. Então, nós temos aqui nessa escada 3 ângulos. Se eu olhar nesse prédio, tem vários ângulos nas janelas. A minha bicicleta também, que ela vai dar um giro ali, entre os raios, aqui eu tenho ângulos. E aqui no quadro também, aqui no meio dela, eu tenho ângulos. Então, a gente tem ângulos em vários lugares, no nosso dia a dia. Agora, imagina você de pé. Imagina você em pé e vai representar as horas de cada relógio. Você vai utilizar o seu braço como ponteiro, tá? Então, você vai estar de pé. Se você for representar o primeiro relógio, olha qual é a posição do seu braço, o segundo relógio, o terceiro relógio e o quarto relógio. Se eu analisar aqui, todos esses ângulos são iguais. Todos eles formam 90 graus. Então, preste atenção. 90 graus quando formar aí. Vamos imaginar uma circunferência nesses ângulos. Bom, então se na circunferência eu parti em 4 partes. Então, quando eu tenho um quarto da minha circunferência, 90 graus. Ok? Agora, os ângulos, eles têm classificação. Para cada giro, para cada ângulo, ele recebe um nome. Então, aqui eu estou mostrando para vocês. Observem essas semirretas vermelhas, tá? É que indicam os meus ângulos. Eu tenho aqui do ladinho, de cada um desses aqui
Mas mostrando também para vocês, quando eu falo que um ângulo é raso, quando eu falo que ele é agudo, quando eu falo que ele é obtuso, ele vai receber, né, um nome. O ângulo nulo, quando mede 0 graus. O ângulo agudo, quando tem, né, a sua medida, ele é agudo por quê? Né? Que está maior, ele é menor, tá? Então, ele é maior que 0 graus. E ele é menor que 90. Hum. Então, presta atenção. O agudo, ele vai ser menor que 90 graus. O ângulo reto mede 90 graus. É aquele do reloginho. O ângulo obtuso, quando for maior que 90 graus e menor que 180. O ângulo raso é meia volta, 180 graus ou meio giro. E o ângulo côncavo? Tem medida maior que 180 graus e menor que 360. E o ângulo completo, ou uma volta, né? Ou um giro completo, 360 graus, porque a circunferência vem 360 graus. Então a gente observa que os ângulos vieram de onde? Dessa circunferência, né? A gente vê que esses ângulos, então, partem daí. Se eu pegar uma circunferência e dividir ela no meio com uma semirreta, eu estou fazendo o quê? Dois ângulos de 180 graus. Se eu dividir ela em 4 partes, eu vou ter 4 ângulos. Se eu dividir em 4 partes iguais, eu vou ter 4 ângulos de 90 graus. Então, né, a gente vai ver em sala de aula falando um pouquinho mais sobre isso. Tá? Relação entre ângulos. Quando vier a palavra são congruentes, né? Ângulos congruentes. Que isso? Dois ângulos são congruentes quando apresentam mesmas medidas. Ok? Então a gente observa aqui que os dois 60 graus. Quando é que os ângulos são complementares e ângulos suplementares? Complementares, que vão completar, né? Vão completar o que? A soma de 90 graus. Ok? Então vão completar 90 graus. Bom, então, olha, nós temos aqui suplementares. Suplementar. Então passou de 90, agora eu vou um suplemento para aquele ângulo. Suplementares quando a soma das medidas, né, dos ângulos é 180 graus. Então tem duas medidas aqui, 70 graus e 110 graus. Eu tenho dois ângulos, né? Um mais fechadinho e um mais aberto. Ó, o agudo aqui e o obtuso. Somei os dois, deu 180? Então são ângulos suplementares. Então, quando eu estou falando, né, sobre essa relação entre ângulos, tem que ser uma relação entre ângulos, eu tenho que analisar mais de um ângulo, ou seja, vou analisar dois ângulos aí para nós, né, nas imagens que a gente está tendo. Então, eu espero, né, que vocês tenham compreendido um pouquinho e mais uma aula ficando por aqui. Estaremos falando novamente sobre o tema em outra oportunidade. Fiquem todos com Deus e até a próxima. Beijinho no coração de vocês, da professora Edna Vieira.